Mensagem Bíblica. Dois irmãos cresceram juntos numa fazenda. Dos dois, um saiu para a faculdade para cursar direito, lá à procura de fazer o nome para si mesmo. Ele se formou em direito e depois disto se juntou com outros advogados numa firma na capital do estado. O outro irmão ficou em casa cuidando da fazenda do pai. Um dia o irmão ambicioso veio visitar o seu irmão que havia ficado na fazenda. Lá ele disse: "Por que você não sai daqui para fazer um nome para si mesmo? Por que você não se torna alguma coisa importante neste mundo para poder erguer a cabeça?" O irmão que havia ficado em casa disse: "Você está vendo ali aquele campo de trigo?" E o advogado respondeu: "Sim, o que tem?" "Aquelas cabeças de trigo que estão cheias e maduras, elas se curvam muito baixo rumo ao chão. Somente as cabeças vazias ficam erguidas." Citamos esta história justamente para ilustrar a situação em que Jó agora se encontra. Jó havia implicado que Deus havia feito injustiça a ele, que ele não merecia sofrer tanto como sofreu. Deus então falou com ele. Deus mostrou a Jó uma parte da sua criação e da sua grandeza em criar estas coisas. E diante desta revelação de Deus, Jó agora se compreende como sendo pequeno. Aliás, é bom compreendermos aqui que Deus ainda não havia revelado a ele por que Jó estava sofrendo. Só o que Jó sabia é que Deus estava lá e que Deus era suficiente. Jó, afinal de contas, não precisava compreender o porquê. Ele somente precisava saber quem. Será que entre os nossos ouvintes nós tenhamos alguém nesta situação, neste momento, onde está enfrentando muitas dificuldades, está lutando para compreendê-las? Deus poderia explicar tudo, mas a realidade é que dentro das nossas cabeças pequenas e limitadas que são, não caberia a sabedoria infinita de Deus. Na realidade, a única coisa que nós precisamos compreender é que Deus está em controle. Vejamos agora no capítulo 42. Diz: "Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado." Para aí um instante. Afinal de contas, um que está sofrendo muitíssimo, só o que ele precisa saber é isto. E Jó agora o compreende. Bem sei que tudo podes. Ele está falando ao Senhor aqui. Ele compreende que Deus é todo-poderoso. E na prática, na vida do dia a dia, ele diz: "E nenhum dos teus planos pode ser frustrado." Deus, você tem um plano, está executando, e Satanás, demônios, vizinhos, o próprio mal do meu coração ou de alguém na família não pode impedir aquilo que o Senhor tem planejado fazer. Esta doutrina é uma doutrina maravilhosa para quem está enfrentando dificuldade. A certeza de que o Deus da Bíblia está em controle de tudo é conforto imenso. Continuando no versículo 3, diz: "Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho?" E nestas palavras, Jó está citando aquilo que Deus havia dito a ele, Jó. Aliás, citando o capítulo 38, versículo 2. E Jó então diz: "Na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia." Sim, quantas vezes nós não acabamos dizendo uma besteira, procurando falar daquilo que a gente não sabe. E foi a situação em que Jó
se encontrou neste tempo, procurando falar sobre a questão do seu sofrimento. Realmente era algo acima da sua compreensão. Era melhor que ele se mantivesse calado. E por isso ele continua no versículo 4 dizendo: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Em outras palavras, Jó está dizendo que Deus havia dito isto para ele, e Jó agora está disposto a escutar. Jó está reconhecendo que ele não tem o que dizer. O que cabe a ele, como uma criatura, é escutar o que Deus tem a dizer. E as últimas palavras que nós temos registradas de Jó, então se encontram nos versículos 5 e 6. Lá, Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esta é a conclusão quanto a Jó daquilo que ele compreende e aprendeu neste livro. Ele diz: agora, Deus, é diferente o meu conhecimento da tua pessoa. Antes era como que eu ouvia os outros falando acerca de ti, mas ele diz: agora é como que os meus olhos estejam te vendo. Depois de algum tempo de sofrimento, Deus fala a Jó. E em resultado disto, Jó, no meio da sua dificuldade, passa para ter uma compreensão de Deus que ele não tinha antes. O que é que isso fez na vida de Jó? Ele diz no versículo 6: por isso, porque eu te conheço melhor. Agora ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quem é que está dizendo que ele se abomina e está arrependido? Jó. Quem é este Jó? Um grande servo de Deus. Aquele de quem Deus havia dito lá no início do livro, e dito isto até a Satanás: ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir. E Deus disse: sem causa. Este é o Jó que agora está arrependido, abominando a si mesmo. O fato é que, mesmo que foi ele um grande homem de Deus, ele passou durante o seu tempo de sofrimento a ter uma certa soberba. Tratou a Deus com soberba. Ele implicou que ele queria chamar a Deus para depor com ele na justiça. E como que ele teria razão diante de Deus de dizer que Deus estava fazendo injustiça com ele, ele sofrendo como estava. E agora, diante da revelação divina da sua pessoa como o Criador de tudo aquilo que está ao nosso redor, ele diz: me abomino, sou detestável. Há pessoas às vezes pensam que vendo a Deus vão fazer isso ou aquilo, ter uma conversa íntima e pessoal com ele, como de igual para igual. Mas quando encontramos pessoas diante de Deus na Bíblia, a reação deles é outra. Por exemplo, o apóstolo Pedro. Ele havia pescado durante a noite e não encontrou nada. Certamente o Senhor tinha escondido o peixe. O Senhor Jesus chega lá e diz: lance as redes para pescar. E Pedro responde no versículo 5 de Lucas 5: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Diante disto encontrou tanto peixe que as redes estavam para quebrar. E quando ele chega diante do Senhor, ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O que eu compreendo é que Pedro está dizendo: Senhor, tu sabes onde está todo o peixe. E não somente sabes, mas tem
controle sobre cada um. E da mesma forma, Senhor, Tu me conheces. E sabes que eu sou um pecador, que não merece nem estar na Tua presença. Sim, esta é a reação de Jó diante de uma revelação divina. Quanto mais ele conhece do Senhor, menos ele pensa de si mesmo. Outro servo do Senhor que foi semelhante foi João Batista. Aquele grande servo de Deus, Jesus falou que ele foi uma grande pessoa, e ele disse em João 3:30, convém que ele cresça e que eu diminua. Se nós compreendemos quem é Jesus, o que cabe é que ele cresça e nós, da nossa parte, diminuímos. A história continua então, voltando a Jó capítulo 42, nos versículos 7 a 9, diz o seguinte: Tendo o Senhor falado estas coisas a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, um daqueles 3 amigos de Jó: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Nesta hora Deus repreende os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Ele diz destes 3 que eles não falaram o que era reto ou correto dele mesmo. Estes versículos então nos ajudam melhor a saber quem está certo e quem não está certo quanto ao que está registrado no livro. Aquilo que Elifaz, Bildade e Zofar disseram tem coisas que não são corretas quanto à pessoa de Deus. Jó, por outro lado, tem a sua palavra afirmada. Interessantemente, Deus não diz de Eliú, aquele outro rapaz mais novo, que também falou nos capítulos de 32 a 37, Deus não reprovou as palavras dele. É com isso compreender que ele também, na sua conversa, estava muito mais aprumado do que os outros. E porque não tinham falado o que era certo de Deus, diz no versículo 8, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Qual foi a loucura destes homens? Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Quando nós falamos coisa errada sobre a pessoa de Deus, nós estamos falando loucura. E por isso, interessantemente, estes homens que tinham acusado a Jó agora se acham na obrigação de pedir ele a interceder ou orar por eles. Diz então no versículo 9: Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Deus se agradou da oração do seu servo Jó. E quando Jó orou pelos seus 3 amigos, Deus aceitou a sua oração. O Senhor não quer que pessoas vivam contenciosas uma com a outra. Deus quer ver a reconciliação. E Deus quer e espera dos seus filhos que orem até pelos seus inimigos. Veja o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia aí a Mateus capítulo 5. Em versículo 43 diz: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, Jesus, isto é, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele prossegue dizendo: é característica do homem que não conhece a Deus a odiar aquele que lhe ofende.
e Jesus diz: me escuta. Entre os meus seguidores é diferente. Os meus seguidores fazem como o seu Pai, referindo-se assim à pessoa de Deus. Ele diz no versículo 46 ainda de Mateus 5: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos, grandes pecadores, também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sim, aqueles que não conhecem a Deus são capazes de fazer o bem a quem lhe faz o bem. Mas como é com Deus? No versículo 45, Jesus disse: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. A realidade é que Deus é bom para todos. Ele faz o sol nascer, a chuva cair, tanto sobre os bons como sobre os maus. Aliás, você que me escuta neste momento, compreenda que Deus faz isto a fim de que você se arrependa do seu pecado e venha confiar nele, entregar a sua vida a Ele. Romanos 2:4 diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus tem dado tanta bondade a você e você não tem compreendido que Ele tem feito isto lhe chamando a arrepender-se dos seus pecados. Escute, em conclusão do nosso estudo de hoje, como é que você trata aqueles que têm lhe perseguido, aqueles que têm lhe feito o mal? Você é vingativo? Você é um daqueles que diz: se ele fez isto para mim, ele vai pagar? Os filhos de Satanás é que vivem desta forma. Pense bem no que estás pensando de fazer. De Deus não podes esconder. Ele vê o que está passando no seu coração e Ele quer purificá-lo.